Oi, gente. Meu nome é Ana Zerreig. Esse é o segundo dos 3 vídeos em que eu compartilho com vocês um pouco da minha pesquisa de mestrado em língua e literatura alemã. O primeiro vídeo foi justamente sobre a divisão da Alemanha pós-guerra e a construção do muro. E nesse segundo vídeo nós vamos falar então da queda do muro e na consequente unificação. Né? A gente fala muito do muro, lembra da queda do muro, enfim, dos comentários e volta e meia o muro ainda figura em alguns filmes, mas pouca gente sabe da história do que como que aconteceu a queda do muro, né? Então isso eu acho que é sempre interessante a gente abordar, tá? Então, se tu ainda não assistiu o primeiro vídeo falando lá da divisão e da construção do muro, volta lá nos vídeos do canal e acessa a primeira parte, certo? Então, vamos para a questão do muro. Nós terminamos o outro vídeo falando de como a construção do muro influenciou na relação entre a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã. Né? Então, a Alemanha Ocidental, que era a República Federal, a Alemanha capitalista, e a Alemanha comunista oriental, que era a RDA. Né? Então, o que aconteceu? Essa aproximação das duas, melhor, a construção do muro forçou a aproximação das duas, muito especialmente porque Berlim era dividida em 4 zonas, ou seja, a construção do muro ao redor da zona capitalista, como Berlim ficava no meio do território de ocupação da União Soviética, então a Berlim capitalista ficou ilhada. Então isso exigiu da República Federal uma aproximação com a República Democrática a fim de facilitar a comunicação com o território, com a Berlim Ocidental e também o fornecimento de produtos, enfim, do mercado capitalista, né? Então, a primeira coisa, então, aconteceu que ali em 63 eles começaram a autorizar a visitação da Berlim Ocidental para o lado oriental. Em 72 foi quando nós tivemos o tratado fundamental entre os dois países. Então, aí já começou a de fato haver um reconhecimento mais oficial, né? Porque até a existência do muro, o lado capitalista, muito especialmente, não reconhecia a fronteira, não reconhecia a existência de outra Alemanha. Então, aí a construção do muro já exigiu essa aproximação política entre os dois países, mas o tratado que realmente oficializava a relação entre os dois países aconteceu em 72, tá? Aí então foi o reconhecimento das fronteiras, foi o reconhecimento, enfim, as questões políticas que a fronteira possibilitava, né? Então, o lado, quem morava do lado ocidental tinha livre acesso ao lado oriental. Não acontecia o inverso. Mas isso também, esse tratado, abordava essa relação também, né? Do quanto que quanto que a Alemanha Ocidental podia influenciar na Berlim Oriental. Né? Então, essa própria questão do muro, enfim, né, que oficialmente os guardas, né, a construção do muro, por exemplo, em algumas áreas, na verdade todo muro assim, né, ele foi construído um pouco para trás da fronteira, ou seja, para que os guardas do lado comunista, do lado oriental, pudessem circular, né? Então ali e ver quem estava chegando perto, mas então também esse tratado abordava isso também, né? De que no muro ou sei lá qualquer pessoa em fuga, a República Ocidental não poderia auxiliar ou facilitar esse processo, né? Então
havia isso, né? Todos esses detalhes políticos, né? Então, esse reconhecimento da fronteira também influenciava essa relação, né? A partir do momento das duas Alemanhas oficializadas, então as duas Alemanhas reconhecendo as suas fronteiras devidamente, as duas também entraram para a ONU, né? Juntas, as duas entraram para a ONU juntas, que até então era um problema, porque a ONU não poderia reconhecer uma, poderia causar problema com a outra, né? Porque uma não, elas realmente se ignoravam até a existência do muro, né? Então, a partir do momento que elas politicamente se acertaram ali enquanto vizinhas, né? Aí também facilitou a entrada das duas na ONU. Tá? Em 83, a Alemanha Ocidental emprestou pela primeira vez milhões de marcos à República Democrática Alemã, porque a essas alturas a União Soviética já não estava muito bem das pernas, teve aí na década de 80 né, teve Chernobyl, também outros fatores, mas a República Democrática, né, RDA, aí começou a contar também com o apoio financeiro da Alemanha capitalista. Né? Isso foi até uma estratégia da Alemanha Ocidental para justamente facilitar as negociações que eles achassem necessárias, assim, né? Junto com a né, pensando sempre na Berlim Ocidental. Então, esse contato, né, com a Berlim que estava lá longe, assim, né, estava ilhada dentro do território comunista. Então, o lado ocidental, uma das estratégias foi realmente se aproximar o máximo possível, e a questão financeira foi um desses tópicos, assim, para eventualmente usar isso como argumento, né, facilitador nessa relação. Aí em setembro de 87, então vejam, gente, o muro caiu em 89, a unificação foi assinada em 90, então só em 87, o muro foi construído em 61. Né? 72 eles se reconheceram oficialmente, as duas Alemanhas, mas só em 87 houve a primeira visita oficial do presidente da RDA à RFA, né? Então do presidente da Alemanha Oriental dentro da Alemanha Ocidental. Então ele foi a Bonn, que era a capital da Alemanha Ocidental, para fazer sua primeira visita oficial. Então essa relação pós-muro houve um processo de aproximação, mas ainda assim foi tudo muito lento. Então, esse contato entre as duas Alemanhas, então, se politicamente isso foi muito lento, imaginem o grau de distância que existia entre as duas sociedades, entre as duas Alemanhas, né? Em 9 de dezembro de 89, então a gente vai falar aqui, né? Em novembro caiu um muro, em dezembro o Helmut Kohl, que era chanceler da República Federal da Alemanha, que é conhecido como o pai da unificação, ele foi discursar em Dresden, né, que ficava do lado oriental, para justamente tentar acalmar os ânimos das pessoas, e no discurso dele existia essa defesa de que continuariam existindo as duas Alemanhas amistosamente. Então, que as fronteiras iriam permanecer abertas, que as pessoas não precisavam sair correndo para o outro lado, mas enfim, que era para as pessoas se acalmarem, que o que a Alemanha ocidental pudesse fazer, ela iria fazer para ajudar a Alemanha Oriental. Enfim, o discurso dele foi mantendo essa certeza da existência das duas Alemanhas, de forma amistosa, com livre acesso. Tá? Então, ali em dezembro, ele não havia nenhum discurso oficial falando sobre a unificação. Tá? Mas, então não havia um discurso oficial né, tô falando ali da unificação, mas vamos voltar à queda do muro, a antes do muro, né? Então, o que causou a queda do muro, gente, não foi nenhuma movimentação política oficial de um governo
ou nem de nenhum governo dos países que ocupavam a Alemanha, nem de nenhum do governo ocidental ou uma aproximação do governo ocidental e oriental que chegaram ao acordo de unificar. Não, não foi isso. O que acontece é que a República Democrática Alemã, né, a RDA, ela nunca se manteve financeiramente. Então, ela sempre dependeu muito do apoio da União Soviética e depois começou a pedir dinheiro emprestado para a Alemanha Ocidental. Então, ela nunca teve essa firmeza econômica. Aí, com a construção do muro, então, antes da construção do muro, as pessoas fugiam muito do território, especialmente os mais jovens, fugiam para o lado capitalista com esse sonho assim, de ter mais opções de trabalho, de escolhas, enfim, a opção de escolher, né? Porque a República Democrática, o ensino da República Democrática Alemã era realmente uma coisa muito bem estruturada e ele teve muitas vantagens, assim, inclusive as mulheres independentes economicamente eram um maior número na Alemanha comunista do que na Alemanha capitalista. Mas o que acontecia, e o governo era isso, todo mundo tinha estudo e tudo mais, mas o que acontecia é que as pessoas não necessariamente tinham direito a escolher o que elas iam estudar. E o governo estabelecia de acordo com as necessidades de produção e de manutenção delas. Então, isso já começou a gerar alguns questionamentos, né? Também houve uma movimentação dos próprios agricultores, que também já sempre, inclusive, acho que esses movimentos que culminaram na queda do muro, uma das grandes forças ali foi o movimento agrícola, porque era isso, existia uma imposição, por mais que as terras continuassem sendo dos seus proprietários, né, ou em certa medida, mas havia uma pressão do governo para que eles produzissem o que eles gostariam que a pessoa produzisse, né? Então, porque era dentro do mercado, do que o mercado exigia. E, enfim, e aí existiam as cobranças ali, enfim, começou um atrito muito grande com o setor agrícola, foi muito forte nesse movimento. Mas dentro das cidades, essa população mais jovem, muito especialmente, começou já a ficar satisfeita, né? Então já questionava algumas coisas, né? Uma das grandes questões que desde a construção do muro até o fim até a queda do muro foi o Schussbefehl, que é a ordem de tiro. Então havia uma ordem de tiro em que os guardas estavam autorizados a atirar em qualquer pessoa que tentasse atravessar a fronteira entre as duas Alemanhas, né? Fosse uma pessoa tentando atravessar o muro, fosse uma pessoa tentando atravessar a nado ali, né? Que havia o rio Spree, que ficava bem na fronteira, eles tinham uma ordem de tiro. Até hoje não se tem plena certeza de quantas pessoas foram mortas. Mas existem muitas histórias ali, né? Então, Schussbefehl, acho que um dos primeiros casos ali na década de 60, de um menino de um rapaz, não lembro agora a idade dele, que levou um tiro, né? Foi acertado pelos guardas e ele não morreu de imediato. Então ele passou horas ali agonizando, pedindo ajuda. Os guardas não ajudaram e por mais que se houvessem pessoas do lado ocidental que tivessem ouvido guardas ou fosse quem fosse, não poderia ajudar. Então era dentro do território oriental. Então, esse tipo de situação em que eles atiravam nas pessoas, não prestavam nenhum tipo de socorro, isso também já gerava uma indignação. E isso foi até, acho que o último caso que teve foi em junho, julho de 89, ou seja, alguns meses antes da queda do muro, e quando já havia uma movimentação muito forte da população pedindo mudanças. Tá? Mas, enfim, oficialmente a gente não tem. Foram mais de 130 pessoas, mas esse número sempre é muito questionável, né? Enfim. Outro fator que influenciou muito
Então, os jovens já estavam, assim, desconfiados. Tinha essa questão da ordem de tiro. Mas um fator que ficou bem significativo ali na década de 70 foi a, o caso do músico Wolf Biermann, que não é conhecido aqui no Brasil, mas talvez alguém já tenha ouvido falar em Nina Hagen. A Nina Hagen era, era enteada do Wolf Biermann nessa época, né? E aí depois ela até foi pro lado ocidental, porque ele foi para lá, porque ele perdeu a cidadania da República Democrática Alemã. Acho que foi o primeiro caso, e por ser um músico, isso acabou botando toda a classe intelectual, cultural em alerta, porque muita gente na época da divisão das Alemanhas, muita gente que acreditava nesse sistema socialista, né? Enfim, as pessoas se mudaram para o lado, para a zona de ocupação da União Soviética por acreditar nesse sistema. Então, a parte intelectual, até este momento, não questionava o sistema, né? Então, quando o Wolf Biermann ele se tornou o inimigo, quase o inimigo público número 1 do governo, porque ele questionava muitas coisas, né? Então, ele expunha nas músicas dele essa contradição entre o que era o discurso da sociedade, do ideal socialista, né? Aqui, então, a discrepância entre o ideal socialista e a realidade da RDA. Né? Então, no momento em que o Biermann perde a cidadania dele, já começou a haver uma outra classe de pessoas questionando o governo, que foi a classe intelectual. Então, aí também começou a haver uma vigilância, eles começaram a sentir uma vigilância maior, então também quem até então não receava, ou enfim, não tinha grandes questões para questionar o governo, e aí começou de repente a fazer a sua obra, a sua produção, seja fosse em teatro, música ou literatura, começasse a questionar esse governo, eles também começaram a sentir uma repressão maior, uma censura maior. Inclusive o filme A Vida dos Outros, ele aborda muito isso, desse período, né? Então, aí já começou a ter esse questionamento intelectual, né? Então foi uma coisa que foi o primeiro momento assim que houve esse questionamento mais oficial, assim, né? E muito disso, assim, as pessoas que antes acreditavam que defendiam o sistema, que elas começaram a ver, opa, não é por aí. Se eles podem tirar a cidadania de uma pessoa que discorda deles, então não é assim. Então começou a haver esse questionamento. Outra questão, então é isso, né, que os jovens, ou enfim, não só jovens, mas as pessoas que tinham familiares do outro lado da Alemanha, ou às vezes era oportunidade de trabalho, um congresso para estudos, ou um professor, né, porque o estudo, o profissionalismo da Alemanha Oriental era uma coisa assim muito frente assim do seu tempo. E porque especialmente o conhecimento técnico deles era muito forte. Então era natural que os professores, os especialistas fossem convidados a participar de congressos em outros locais. Mas eles não tinham autorização de fazer isso, né? Eles precisavam solicitar um visto, o visto às vezes demorava 2 anos para ser liberado. E além disso, havia uma pressão muito grande a quem solicitava o visto, né? Porque eles tinham muito medo que as pessoas solicitassem o visto para sair e nunca mais voltassem. Então havia toda uma pressão não só para a pessoa que solicitou, mas para a família inteira. Então, e se uma família solicitasse visto, sei lá, para visitar parentes do outro lado, então era quase impossível, era impossível que elas conseguissem, né? Mas enfim, e eles com certeza haveriam de ter uma repreensão, né? Nisso. Então, essa questão, esse impedimento de ir para o outro lado
também foi um fator que motivou questionamentos, né? Que motivou essa movimentação popular, tá? E aí essas pessoas, então, começaram a se reunir para justamente questionar o sistema, mas não era em qualquer lugar que elas podiam se reunir, tá, gente? Então era uma coisa que é isso, o governo da RDA tinha polícia secreta, que era a Stasi, que botava escutas em todo lugar, os vizinhos se transformavam em vigias, espiões, né? Então qualquer pessoa de quem eles suspeitassem, eles controlavam a vida dessa pessoa, né? Então é bem isso que o filme A Vida dos Outros traz. E aí, então, esses movimentos, eles começaram a acontecer, esses encontros tinham que ser muito reservados. E um dos poucos lugares reservados que haviam, assim, que livres de escutas, eram nas igrejas. Então, de uma forma bem desorganizada, e quando eu digo desorganizada, é que não havia um núcleo comum, as pessoas ao longo de em todo o território da RDA começaram a se reunir, fazer tipo grupos de jovens assim na igreja, em que nesses lugares, então como eles estavam seguros, eles podiam trazer várias questões, abordar várias questões, não só políticas, né? Mas questões que entravam no âmbito político, né? Então, seja questões de meio ambiente, essa questão de violência mesmo, então o próprio XPFL. Então, todas as coisas que incomodavam, né? Que dentro de uma democracia as pessoas podem conversar livremente, eles não tinham essa possibilidade, porque era isso, a RDA não era uma democracia, apesar de ser chamada de República Democrática Alemã, ela não era uma democracia. Então, as pessoas começaram a se reunir em pequenos grupos dentro das igrejas e em diferentes cidades, e lá no fim da década de 80, esses movimentos começaram a ir para as ruas, né? Mas aí a gente já vai falar sobre isso, tá? Que foram esses movimentos que culminaram no fim na queda do Muro de Berlim. Aqui, então, do caso Biermann, aqui eu tenho uma citação de um livro. Esse é o único livro de história alemã que eu consegui em português, mas é uma edição portuguesa. Então, talvez hajam coisas aqui que vocês acham que são estranho, mas é porque é uma edição portuguesa. E aqui eles falam um pouquinho desse caso do Biermann, né, de como isso movimentou a classe de artista, a classe artística e intelectual da RDA, que até então não tinha não tinha um caso, uma situação para questionar o governo. Então, a partir da situação do Wolf Biermann, isso começou a acontecer. Então, faz uma pausa aí e lê a citação. Bom, aí teve o caso Biermann e teve a questão das movimentações nas ruas. Então, como eu disse, as pessoas começaram a se reunir, em grande parte dentro de igrejas, que eram locais seguros, então que não havia vigilância, não havia espiões, então ainda era um território que o governo respeitava, né? Então não haviam espiões lá dentro, não haviam escutas, então ainda era um território protegido para se questionar o governo. Não que a igreja fosse não sofresse retaliações ou alguma coisa do gênero, inclusive teve uma igreja, não lembro o nome da igreja, mas teve uma igreja em Berlim que ficava bem na divisa e eventualmente ali no fim da década de 80 ela foi completamente destruída, talvez simplesmente porque bloqueava a visão dos guardas, assim, sabe? Então não que a igreja não sofresse retaliações, mas ela ainda tinha o seu território como um território livre de escutas, pelo menos.
Então as pessoas começaram a se organizar em pequenos grupos dentro de suas cidades e começaram a questionar. Então elas faziam encontros assim muito focados em paz, em meio ambiente, né? Mas inevitavelmente esses debates, essas conversas atingiam o governo, né? Então o posicionamento ou as imposições do governo diante de certas situações. Então aqui também fiquem à vontade para fazer uma pausa e ler a citação. Mas o fato é que esses movimentos foram crescendo aos poucos. Em determinado momento, eles foram para as ruas, ali, muito especialmente em 89. E aí, em 89, eram milhares de pessoas nas ruas. Mas faz a pausa aí, lê a citação e a gente continua. Começaram então as movimentações ali em outubro, ficaram muito fortes, né? Mas em setembro de 89 foi o ano chave, assim, né? O 89, então, foi quando começou a culminar muitas dos questionamentos que surgiram durante a década de 70 e 80, culminou ali em 89. Uma das questões que surgiu foi na Hungria, em setembro, porque o que acontece? Com o surgimento, com a oficialização, com o tratado em que uma Alemanha reconhecia a existência da outra, isso implicou em embaixadas da Alemanha capitalista dentro de territórios de países comunistas e vice-versa. Tá? E, assim, as pessoas que moravam do lado oriental só tinham, nas férias, em suas férias e tal, só tinham autorização para viajar, passar férias em países do lado oriental, né? Em países aliados da União Soviética. Em setembro de 89, o que aconteceu? As pessoas iam para a Hungria, que era um dos países próximos ali, enfim, né? E começaram a chegar na embaixada da Alemanha Ocidental e pedir asilo político. E é uma história que vale até hoje, né, gente? Se tu está dentro de uma embaixada, tu está dentro do território daquele país. Então as pessoas descobriram isso, começaram a ir para a Hungria e ir para a embaixada ocidental na Hungria, e a Hungria, né, começou a permitir a viagem, então começou a facilitar essa viagem para o lado ocidental. E aí começou a ter uma leva de pessoas, muitas pessoas, indo para a Hungria para fazer esse caminho. Em outubro, né, então já estava acontecendo os movimentos dentro das cidades, mas em outubro, que era o que eles chamavam de Montagsdemonstrationen, né, então as demonstrações, as manifestações de segunda-feira, então toda segunda-feira, dentro da cidade, as pessoas se reuniam para protestar. Isso começou uns meses antes. E no começo, obviamente, o governo tentou segurar com a polícia e tudo mais. Só que, e aí óbvio que houve feridos e etc. Só que é isso, né? Eles já eram um país que tinham uma condição econômica instável, porque não conseguia produzir tudo o que precisava. Então, eles também não podiam autorizar que os guardas começassem a ser violentos ou atirar em todos os manifestantes, porque senão aí não ia restar mão de obra. E aí, em outubro, e é isso, aí foi sempre aumentando essas manifestações. Em outubro, eram centenas de milhares, especialmente em Leipzig, que era a maior cidade. Assim, eram milhares de pessoas nas ruas. Então, de uma semana para outra, aumentavam muito. Então, não era só em uma cidade, eram em várias cidades. Não havia uma cabeça, então não era uma pessoa responsável por organizar as manifestações. Então, isso foi uma coisa que ocorreu de forma muito natural dentro da sociedade.
Então também não tinha como a Stasi, a polícia secreta, segurar esses movimentos. Não era prender o cabeça dos movimentos, porque não existia essa pessoa. E como eram grupos muito independentes, então cada cidade com a sua situação, como eram grupos muito independentes, também não havia como vigiar todas as pessoas envolvidas, né? Ou tentar encontrar um elo de ligação entre elas. Simplesmente, sei lá, começaram a protestar na segunda-feira aí eles começaram a se reunir cada vez mais. Então foi uma coisa muito espontânea da sociedade. E aí, em outubro, estavam centenas de milhares de pessoas nas ruas. E neste momento, então, quando a polícia secreta, a Volkspolizei, né, a polícia mesmo, quando eles se deram conta de que eles não tinham o controle sobre isso, além disso, estavam as pessoas indo para a Hungria para continuar, para fugir para o lado ocidental. Então, as pessoas desistiram de tentar atravessar o muro, que muitas já tinham morrido nessa tentativa. As pessoas descobriram esse caminho pela Hungria. E ainda assim tinham milhares de pessoas nas ruas pedindo mudanças. Aí o governo começou a se moldar, talvez, ou começar a discutir mudanças, né? Porque essas pessoas que iam para as ruas, muitas delas nasceram já dentro da Alemanha dividida, a maioria delas já tinha nascido ali. Então, não, elas já estavam acostumadas ao sistema comunista, não era uma coisa que elas de fato estavam questionando o sistema que elas queriam, o sistema capitalista ou coisa assim. Elas questionavam a sociedade. E aí eles queriam ter mais liberdade de escolha. Tipo isso, eu quero viajar para o lado ocidental, me deixe lá viajar para o lado ocidental. Então as pessoas queriam uma flexibilidade do governo, né? Não queriam necessariamente o fim do governo comunista, né? Mas aí a gente já vai entrar nisso e aí vamos também falar da queda do muro, que foram esses movimentos, então em outubro ali, muito especialmente, cresceram, que culminaram na queda do muro de Berlim. Bom, aqui tem uma citação do Peter Benda, que eu até já comentei no vídeo 1, que ele foi o primeiro historiador a pôr lado a lado, assim, criar uma linha do tempo juntando as duas Alemanhas, né? Então, dois sistemas, assim. Então, ele é a grande referência que a gente tem da Alemanha dividida. E aí ele fala sobre isso, né? Que as manifestações, elas nunca tiveram por intenção, objetivo, né? O fim da RDA ou a unificação do país. Elas realmente, as pessoas queriam mudanças, tá? Então, elas queriam isso, a facilidade para ter um visto e ir para o lado ocidental, que até então era muito difícil. E não só era difícil conseguir um visto, gente, existia uma pressão psicológica do governo, assim, tem uma série, a Vai Sensei, que uma das personagens é professora, e ela fala que em um determinado momento ela está muito insatisfeita, muito frustrada com a profissão dela, porque o governo exige que ela dê 0 para determinado aluno, por melhor que seja o aluno, simplesmente porque os pais dele pediram um visto para ir para o lado ocidental. E essa série ela foi muito elogiada e ela teve consulta, um historiador deu consulta sobre isso, tá, gente? Então não é uma coisa que foi ficção. Então existia uma pressão psicológica muito, muito, muito grande sobre isso, sobre a questão do visto. Então, essa era uma das. Então, as pessoas sabiam que elas não tinham essa escolha. Que se elas decidissem solicitar um visto, haveria uma repreensão. Então, esse era um dos motivos que fizeram milhares de pessoas irem para as ruas e exigir mudanças. Mas essas mudanças nunca foram, a intenção nunca foi a extinção da RDA, não foi necessariamente uma desilusão com o sistema socialista, porque então a essas alturas as pessoas já sabiam que o ideal socialista, né, ali como no caso do Wolf Biermann,
o ideal socialista era muito diferente do que era posto em prática dentro da República Democrática Alemã, né? Então, e é isso, essa polícia secreta e tudo mais, essa repreensão que existia, vigias, assim, gente, quando a DDR deixou de existir, muitas pessoas ficaram desempregadas simplesmente pelo fato de estarem na folha de pagamento do governo como espiões. Então, era uma coisa muito, muito forte. E aí esses movimentos, então, pressionaram o governo pelo tamanho desses movimentos, pressionaram o governo a questionar ou a tentar satisfazer a população, assim, né? Então, acalmar os ânimos para que as pessoas continuassem produzindo, que é aquela história, que o país nunca se manteve economicamente. Então, a partir do momento que a mão de obra está insatisfeita, e aí as pessoas já tinham essa possibilidade de escapar do país pela Hungria, então eles tinham que arrumar uma forma de acalmar os ânimos, né, para que as pessoas continuassem ali. E foi numa dessas questões de acalmar os ânimos que existe, que culminou na queda do Muro de Berlim. Eu vou passar a citação a seguir, peraí. Aqui vocês têm uma explicação sobre como aconteceu a queda do muro. Então vocês podem ficar livres para fazer uma pausa aí, mas explicando rapidamente, porque minha formação, eu sou graduada em jornalismo, né? Minha formação inicial acadêmica é no jornalismo, e isso é uma coisa que quando eu descobri essa história, isso me frustra muito nunca ter ouvido falar dessa história no jornalismo, porque a queda do muro aconteceu numa coletiva de imprensa. E foi muito, muito inesperada, gente, assim. E foi resultado direto dessas movimentações populares. O que aconteceu? Então, nessa história do governo querer acalmar os ânimos das pessoas, eles começaram a discutir soluções e começaram a fazer mais coletivas de imprensa para noticiar o que estava sendo decidido e tal, mas os governantes, os funcionários do governo passavam horas dentro de um gabinete decidindo, pensando em quais essas possibilidades e quais as consequências dessas possibilidades, né? Então, o que aconteceu? Na noite de 9 de novembro de 89, o que aconteceu? Numa coletiva de imprensa, o responsável do governo, o porta-voz do governo, estava lá na coletiva de imprensa, e aí ele falando das novas decisões e que uma dessas decisões era a facilitação do visto de viagem. Assim, continuaria sendo exigido um visto, mas seria facilitado, ou seja, as pessoas não precisariam esperar 2 anos por isso. E não exigiria uma burocracia tão grande, né? Porque até então existia muito papel, muita. Enfim, o que pudesse ser complicado ali, eles iam exigir. Então, nesse momento, o Schabowski, né, o funcionário do governo, ele disse: não, a partir desse momento vai ser mais fácil, todo mundo vai conseguir tirar o visto, não vai ser tão burocrático, não vai demorar tanto. E aí um abençoado de um jornalista perguntou, né? Então, a partir de quando isso começa a valer? E aí ele disse, desde já, né? Ele disse ab sofort, né? No alemão. Então, desde já. Aí as pessoas assistiram a notícia dessa coletiva de imprensa na TV, ouviram esse desde já, e o que as pessoas fizeram? Quem estava em Berlim foi direto para a fronteira. Foi direto para o muro. Né? Então as pessoas simplesmente ignoravam, que continuava, simplesmente ignoraram, né? Porque haviam visto, isso nunca foi negado, continuava tendo a necessidade de um visto. Mas as pessoas se apegaram só ao desde já e foram todos para o Muro de Berlim. E todos mesmo, assim, eu tenho uma revista que uma amiga me deu,
da pós-queda ali, acho que de dezembro de 89, e tem fotos, assim, de um casal, tipo, a noiva e o marido, assim, eles estavam celebrando o casamento deles, e aí alguém falou que o muro estava aberto, e eles saíram feitos uns doidos, eles, os convidados, todo mundo. Então, onde as pessoas estivessem, elas ouviram essa notícia e foram para o Muro de Berlim. E aí começaram a chegar as pessoas, né? E os guardas da fronteira, eles não sabiam nada sobre nada, né, gente? E lembrem que estamos em 89, não havia internet, não havia celular, não tinha como ligar para ver o que estava acontecendo. Não, e aí as pessoas começaram a chegar muito rapidamente ali e os guardas não sabiam o que fazer. Então eles também não podiam, não era uma coisa de chegar uma pessoa querer passar sem visto e eles botavam numa salinha, pressionavam, prendiam, o que fosse. Não era um bando de uma gurizada, 5, 6 ali, né, que estavam ali que eles podiam ter controle. Começou a chegar dezenas, centenas e quando viram milhares de pessoas ali no muro, e os guardas não sabiam o que fazer. Eles não. Porque foi tudo muito inesperado. Nem o governo. É isso, assim, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Simplesmente as pessoas surgiram, montanhas de pessoas ali em Berlim, no muro. Milhares de pessoas surgiram ali em questões de horas. Então, até que, às 10h30 da noite, um dos portões ali, uma passagem, né, no portão, no muro, abriu os portões. E aí depois os demais abriram. Então, isso às 11 da noite foram abertos os portões e as pessoas atravessaram para o lado oriental, para o lado ocidental, né? Então, foi assim uma coisa muito surpresa. Assim como tinha sido surpresa a construção do muro, foi uma surpresa a abertura do muro. Tanto é que o chanceler da Alemanha, capitalista daquela época, o Helmut Kohl, ele nem estava na Alemanha quando aconteceu. Então foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Abriram os portões, não sabiam o que ia acontecer em seguida. As pessoas foram, muita gente que estava ali foi para lá às vezes só para encontrar amigos ou para ver como era do outro lado. Enfim, não foi uma coisa assim, as pessoas não sabiam se elas iam no dia seguinte ia fechar ou não, né? Então foi uma experiência assim que a partir daquele dia foi uma surpresa, né? Então todo dia que tivesse a abertura, os portões abertos, é, era um lucro para as pessoas, né? Então, gente, o que aconteceu para a unificação? Então, o que aconteceu que logo após essa abertura dos muros, nos dias seguintes, o acesso continuou aberto, tá? E aí, esse acesso aberto, quando começou a manter, as pessoas começaram a ficar com medo que logo ele fosse ser fechado. Então, na primeira noite foi uma festa, né? As noites seguintes, mas muita gente pegou seu carro do lado oriental e foi para o lado ocidental. E não é só para Berlim ocidental, as pessoas tipo iam para o outro lado da Alemanha, com medo que o portão voltasse a ser fechado, que a divisa voltasse a ser fechada. Então, as pessoas começaram a ir embora aos montes. Por isso que ali em dezembro de 89, o Helmut Kohl, que é esse aqui, foi fazer um discurso em Dresden com todo aquele teor de não, a Alemanha capitalista vai, a Alemanha ocidental vai ajudar vocês, né? As duas Alemanhas vão trabalhar em conjunto para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, tal, 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 tal. Mas ainda assim, as pessoas foram em peso, continuavam indo em peso. Tinha até gente, tá, que vinha do lado ocidental para o lado oriental para rever familiares, muitos desses que às vezes foram presos pelo governo e depois foram comprados pela Alemanha ocidental ou por algum outro motivo estavam do outro lado, foram para o lado oriental para reencontrar família, amigos, enfim, né? Então, mas a queda do muro foi em 9 de novembro de 89 e a unificação foi assinada em 3 de outubro de 90. Isso então foi muito rápido e um dos motivos para essa agilidade foi justamente a questão econômica, porque começaram a aparecer
centenas, milhares de pessoas no lado ocidental, então solicitando seguro-desemprego, precisando de um lugar para morar, e a Alemanha capitalista não tinha como bancar isso. Então começou a ter um medo de que a Alemanha capitalista fosse à falência em função disso, né? Então aí foi nesse momento que Helmut Kohl começou a acelerar os processos para unificação. O lado comunista, então, com aqui um grande contato era o Gorbachev, ele confirmou que a União Soviética não se oporia a uma unificação. Mas ele nem teria argumento para se opor, porque a essas alturas a Alemanha Oriental já devia uma soma absurda para a Alemanha Ocidental. Né? Lembram que a gente falou que lá em 83 a Alemanha Ocidental emprestou milhões pela primeira vez. Depois houveram outros empréstimos. Então o grande argumento do Kohl com a União Soviética foi esse. Ou vocês pagam o que vocês nos devem, ou vocês vão assinar a unificação. Já a Inglaterra, Estados Unidos e França foi mais complicado, assim, eles também não queriam a princípio, especialmente a Inglaterra, assim, estava muito receosa. Então aí dentro desse tratado de unificação entraram muitas questões, por exemplo, o territorial, que a Alemanha jamais pediria, questionaria a posse daquele território que lá no início da Segunda Guerra o Hitler ocupou lá na Polônia, então esse foi um dos fatores. Tiveram outros tantos fatores que entraram dentro desse tratado de unificação. Né? Então, em 1º de julho de 90, já houve uma união monetária, econômica e social, ou seja, eles começaram a usar a mesma moeda. Né? Então, já estava aí nesse processo de, ali em maio, enfim, eles já estavam negociando essa unificação que foi assinada em 3 de outubro, né? E que é o chamado Tratado 2+4. Então, as 2 Alemanhas, mais os 4 países que ocupavam a Alemanha. Isso é uma coisa que o Kohl comentava, o pessoal do governo que se envolveu nesse processo, dizia que os países que ocupavam a Alemanha, né, então Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética, queriam que o tratado se chamasse 4+2, mas o Kohl bateu o pé e disse, não, o principal desse tratado é a Alemanha. A gente tem que vir na frente. Somos as 2 Alemanhas e os outros 4 depois. Então, nesse tratado, essa unificação significou a autonomia da Alemanha, que desde o fim da Segunda Guerra Mundial eles não tinham. Então, por mais que tivessem governantes alemães, quem dava a palavra final eram os países que ocupavam, né, os territórios. Então, a unificação não foi só a unificação geográfica do país, mas também deu autonomia para a Alemanha. Né? Então, o Helmut Kohl, ele ainda depois foi reeleito, né? E depois dele tivemos a Angela Merkel, que era inclusive pupila dele, né? E, enfim. Mas aí entram várias questões, tá, gente? Que na verdade essa unificação não foi uma unificação. O que aconteceu foi que parou de existir, né? A RDA foi extinta, deixou de existir. Então isso é uma coisa que ainda hoje está sendo estudada assim, psicologicamente na sociedade alemã. Que muitas pessoas nasceram na RDA e a partir de 3 de outubro de 90 não havia mais RDA. Então pensem que o país, o estado de vocês, de repente, né, numa situação aqui do Brasil, amanhã já não existe mais. Então,
Dentro dessa não existência da RDA, produtos que só existiam na RDA deixaram de existir. Então, houve essa crise cultural, né? Então, quem sou eu? O que é o meu país? Então, ainda hoje, há essa análise, então, que psicologicamente a Alemanha ainda não é um país unido. Alguns dizem que a Alemanha só de fato vai ser unificada quando não existirem mais cidadãos que lembrem da Alemanha dividida. Ou seja, essa geração que nasceu na década de 90, que já nasceu dentro de uma Alemanha unificada, que não tem memórias da divisão, quando só essa houver, então, né, só estiver essa geração em diante viva, é que haverá um país unificado. Mas ainda hoje há estudos sobre a questão econômica, né, do território ocidental, né, e oriental, as diferenças. E um outro fator muito, muito, muito importante, acabei não botando nos slides, é o seguinte: no momento em que o tratado foi assinado, que a unificação foi oficializada, também foi oficializado um imposto de unificação que todo cidadão alemão pagava até muito recentemente, 2021, acho. Era automático, caía na folha de pagamento, acho que era 5, 10% do salário, não sei. Automaticamente era esse imposto de unificação, que foi usado para quê? Esse imposto. Esse imposto foi usado para reconstruir o lado oriental, porque muitas áreas destruídas na guerra não tinham sido reerguidas, cidades não tinham sido reconstruídas pelo governo da União Soviética. Foi usado para ressarcir proprietários, né? Porque quando o governo comunista tomou posse de imóveis, empresas, enfim, familiares, a partir do momento que o governo capitalista, o sistema capitalista assumiu, essas famílias teriam o direito de vir questionar um valor, né? Então, esse imposto serviu para fazer toda essa validação mesmo de diplomas, né? Porque os dois lados, os dois sistemas educacionais dos países eram diferentes. Então, para fazer essa validação de diploma, que culminaria também numa validação profissional, então, para conseguir colocar os profissionais do lado oriental dentro do mercado de trabalho do lado ocidental, também teve todo um processo aí. Então, por mais de 20 anos, a Alemanha pagou um imposto da unificação. Ainda hoje, acho que grandes empresas ainda pagam uma parcela, mas assim, gente, eu digo isso porque eu já ouvi gente dizendo que o lado capitalista, o lado comunista era contra, o lado capitalista não queria, o lado pobre e tal. Mas assim, foi uma coisa que foi votada, as pessoas concordaram com o imposto de unificação, tá? Então, por mais que não tenha havido um movimento organizado também do lado capitalista, porque justamente o que culminou na queda do muro foram os movimentos populares do lado comunista, né, do lado oriental. O lado capitalista nunca questionou assim, o pagamento desse imposto da unificação. Tá? E era isso. Né? Então, em 3 de outubro foi unificada a Alemanha que vocês conhecem hoje, o território que vocês conhecem hoje. Data lá de 49, que quando foi a fundação da República Federal da Alemanha, que é a Alemanha que nós temos hoje, e a República Democrática Alemã, fundada também em 49, mas ela foi extinta em 1990. Bom, gente, já falei demais. Para fechar, então, aqui embaixo vocês vão ter o link da dissertação da minha pesquisa de mestrado, em que vocês vão ter mais sobre essa história da divisão alemã, da unificação, sobre os protestos. Vocês vão ter lá um capítulo só sobre isso, então não precisa ler a dissertação inteira. Para quem se interessa pela língua, pela cultura alemã, pode me seguir lá no Instagram, que volta e meia
eu indico filmes, músicas e trago curiosidades justamente sobre as cidades alemãs e sempre vai estar nas entrelinhas essa questão da divisão e da unificação. E vale lembrar que esse é o segundo vídeo, então, daqui do canal. Então, o primeiro é sobre a divisão da Alemanha, né? Como foi a construção do muro. Esse é o segundo. E o próximo vai ser sobre os escritores brasileiros que estiveram na Alemanha dividida e escreveram sobre isso. E são muito úteis para nós aqui no Brasil entendermos como era a sociedade da Alemanha dividida, tá bom? Então, se vocês gostaram, tem perguntas, comentários, ponham aqui, escrevam aqui embaixo e eu vou deixar os linkzinhos da dissertação e qualquer outra coisa que eu lembrar vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até mais!